Tá frio aí na cidade de vocês? Porque eu tô com 2 casacos. Eu acho que eu tô com frio. Eu acho que na minha cidade tá com frio. E isso aqui não é nem Curitiba. Se fosse Curitiba, eu ouvi já, mas é porque, Bruno, aqui em Curitiba está fazendo menos 3 milhões de graus Fahrenheit. Você não tá entendendo quão frio está aqui. Galera, temos um tópico a ser discutido hoje, que é sobre a possibilidade do Kaido não ter sido derrotado no capítulo 1049 de One Piece e ele possa vir a mostrar ou mostrar o seu já despertado despertar ou vir a despertar a sua fruta no próximo capítulo. Esse é o principal tópico desse vídeo que eu quero discutir com vocês, porque no capítulo passado não tivemos algo que foi de praxe com as outras derrotas, vitórias dos protagonistas, enfim, que tivemos dos outros personagens, que foi a frase, a declaração do narrador dizendo: pá, vitória, fulano de tal. A gente não teve isso, inclusive a gente teve com a Big Mom, quando a Big Mom foi lá explodida dentro do room, caiu lá no terreno, a terra caiu de Onigashima, lá em Wano, pá, vitória. Trafalgar Law, e o Eustace Kid ajudou um pouco também, né? Vitória do Trafalgar Law, convenhamos. Então, já quando a gente viu o golpe final sendo dado na Big Mom, declarado pelo narrador a vitória dos dois. Só que isso não aconteceu, esse padrão não se repetiu agora com o Kaido. A gente viu o Luffy supostamente dando o golpe final nele e o narrador não declarou a vitória do Luffy. E isso abriu a possibilidade da gente supor, peraí, talvez ainda não tenha acabado. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje, galera. 2 opções aqui. Primeira possibilidade seria se o Kaido ele já tiver a sua fruta despertada. E segundo, caso ele venha a despertar a sua fruta agora. Primeira opção, caso ele já tenha despertado a sua fruta previamente. Alguns argumentos a favor disso. Primeiro, o Kaido, ele, quando explica o conceito do despertar das Akuma no Mi pro Luffy, ele fala com a propriedade. Ele explica como o seu corpo e a sua mente precisam estar sintonizados, precisam estar alinhados com os poderes da sua Akuma no Mi, enfim, ele explica com uma propriedade que não é comum de alguém que não tenha vivido essa experiência. Não é como se ele só tivesse ouvido falar desse conceito, alguém tenha falado para ele e ele decidiu reproduzir. Pareceu que ele falou isso com propriedade. Isso dá um argumento ali, né? Dá uma evidência a mais para ele já ter a sua fruta despertada. E o segundo ponto aqui, caso ele já tenha despertado a sua Akuma no Mi antes, a gente precisa lembrar da primeira vez que vemos Akuma no Mis mostrando alguma habilidade característica de algum despertar, que foram os guardas de Impel Down, que foram derrotados e o Crocodile, ele diz: caso a gente espere demais, logo mais esses caras eles vão recobrar a consciência, eles vão voltar a perseguir a gente, porque eles são Zoans despertadas, e isso a gente entendeu que seria uma característica desse tipo de Akuma no Mi. E caso o Kaido ele seja uma Zoan despertada, faz sentido que, diferente de muitos outros vilões do Luffy que ficam apagados por sei lá quanto tempo depois de ter sido derrotado, pode ser que o Kaido ele acorde não muito tempo depois desse golpe final. E aqui vocês me perguntam: tá, Bruno, mas se o Kaido ele tem o despertar, cadê? Cadê o despertar que ele não mostrou durante o arco, não mostrou na luta do Luffy? Cadê esse tal despertar aí? Então vamos lá, discutir sobre isso. Primeiro a gente tem que retomar o nome da fruta do Kaido, que é fruta do peixe modelo dragão azul. E a única coisa que eu consigo me perguntar é: cadê o peixe nessa história toda? Porque o dragão azul, ele tudo bem, se fosse um dragão marinho, ainda poderia ser confundido com um peixe, sabe? Tipo um tubarão-espada, coisa assim, seres marítimos. Mas não é nem essa a questão. E aí vocês podem dizer: tá, Bruno, mas não importa exatamente o nome da fruta ser fruta do peixe. O que importa é o modelo, que é dragão azul.
E eu até entendo em partes esse argumento, só que eu não acho que as coisas elas possam ser tão distantes assim. Eu não acho que a percepção de quem classificou o nome dessa fruta tenha sido é um dragão azul, mas vou chamar de peixe. Vou chamar de peixe, modelo dragão azul. Eu não acho que a percepção de quem classificou essa fruta veio do nada, porque as coisas elas precisam conversar, elas precisam estar no mínimo indiretamente conectadas. Por exemplo, aqui, a Hito no Mi, que a gente tem vários modelos ali, né? A fruta do Chopper, que é só a Hito no Mi, fruta do humano, show de bola. A Hito no Mi modelo Nika, onde o Luffy ele se transforma numa figura divina que ainda parece um ser humano, um Ahito também, fruta do humano, modelo Daibutsu, que faz você se transformar numa grande estátua de Buda, que ainda tem uma aparência, uma fisionomia de um ser humano, e a fruta do Onimaru, que a gente viu também em Wano, que tem o modelo Gyukimaru, se eu não me engano, né, que também faz você se transformar num ser que lembra a fisionomia de um ser humano. Então todos esses modelos, por mais que eles vareiem, eles ainda remetem à mesma fisionomia de humano. E a mesma coisa que, por exemplo, a Ryu no Mi, a fruta do dragão, que a gente vê vários modelos, né, que a gente viu agora em Wano. Fruta do dragão modelo espinossauro, fruta do dragão modelo brachiosauro, fruta do dragão modelo sei lá o que, modelo dinossauros, basicamente. Mas não tem nada a ver aí, tá vendo? Fruta do dragão modelos vários dinossauros. Mas quando você para pra pensar, os dragões e os dinossauros, eles parecem, razoavelmente, por alto eles parecem. Ambos são répteis, eles têm uma certa semelhança. Então, o desgraçado que decidiu nomear essas frutas no passado, fruta do dragão, modelo dinossauro, deve ter, é tudo parecido com dragão, né? Tem que ver também se os dragões no passado realmente existiram em One Piece, ou se são realmente uma lenda, mas enfim, tem alguma coisa a ver. Só que no caso do Kaido, não tem, pelo menos aparentemente, nada a ver, a não ser se a gente considerar a lenda na qual a fruta do Kaido é baseada, que é na história mitológica da carpa japonesa, que sobe a cachoeira e como uma demonstração de força, vitória e tal, e como mérito de ter conseguido subir a cachoeira, ela finalmente se transforma num dragão. E é isso que acontece, inclusive, né, em Pokémon, com o Magikarp evoluindo para um Gyarados. É um peixe se transformando num dragão por merecimento, enfim, também baseado na mesma lenda. Então, pode ser sim que a transformação base do Kaido tenha sido no passado um peixe, e depois de despertar a sua fruta, ele agora consiga assumir uma transformação de dragão. Aí você vai me dizer, mas Bruno, agora ele só se transforma num dragão? Como assim? Ele não pode mais se transformar num peixe? Agora quando você desperta a fruta, você só consegue assumir uma transformação que é o despertar da sua fruta? Agora o Luffy, por exemplo, ele só vai conseguir se transformar em Nika? Ele não vai mais conseguir usar os outros Gears? Sobre esse ponto, os Gears eles não são exatamente transformações do tipo Zoan. É da própria anatomia da borracha ali que ele conseguiu extrair essas formas diferenciadas, mas tem uma certa diferença. A transformação dele do despertar, aí sim é uma transformação de fato, não uma forma ali na qual você usa os poderes de borracha para acelerar o seu coração e ficar mais rápido, ou você inflar partes do seu corpo para ficar maior. É diferente. É diferente. Então pode ser que no caso do Kaido, ele ainda possa assumir a transformação de peixe dele. Só que ele, por preferência, prefira agora que ele pode se transformar no dragão, que seria a transformação que ele teria, em tese, adquirido depois de despertar a sua fruta. Agora sobre a segunda possibilidade, que seria o Kaido despertar agora a sua fruta, passando por um processo similar ao qual o Luffy também foi submetido. No caso do Luffy, uma experiência de literalmente morte e reviver para assim conseguir despertar. No caso do Kaido, eu duvido que ele tenha exatamente, necessariamente morrido, mas ele poderia também passar por esse processo. Ai meu Deus, quase morri com o socão do Luffy, agora despertei a minha fruta. Poderia
seu caso. E o primeiro argumento para isso seria o narrador não ter declarado a vitória como é de praxe, mas ao mesmo tempo o narrador ele pode declarar essa vitória no capítulo seguinte, já no começo, vitória do Luffy em cima do Kaido e acabaram nossas esperanças. Se bem que o narrador também declarou a derrota do Luffy quando ele foi derrotado pelo Kaido, morto pelo Kaido antes de despertar a sua fruta. Então, mesmo que o narrador declare no capítulo que vem a derrota do Kaido, ele ainda pode vir a acordar antes de todo o arco de Wano se encerrar. Até porque isso é, como eu falei, uma característica dos tipos Zoan. Eles se recuperam mais rápido do que o normal. Mas caso o Kaido ele realmente desperte já no capítulo seguinte, ou poucos capítulos depois, com despertar, ele desperte a sua fruta, e meu Deus, ele vai ser agora, a luta não acabou, o Luffy ele vai ter que voltar a lutar, tirar força, não sei, da Gear 6. Meu amigo, vai perder todo o peso que a gente viu do Luffy, cara, nessas séries de 3 capítulos lá, e dá pra finalizar o Kaido. A catarse, como meu brother Tassiano, canal Zona AP, gosta de falar, aconteceu. Não tem como substituir a catarse que foi o capítulo 1049 de One Piece. Esquece. Ou seja, caso o Kaido ele venha a despertar sua fruta agora, ele não vai voltar para lutar contra o Luffy. Mesmo que ele volte para lutar, ele desperte a sua fruta e volte para lutar, ele ainda não vai lutar diretamente com o Luffy. Mesmo que a Marinha chegue, ou o Barba Negra chegue, ou pode parecer até o Shanks nessa história, o Kaido ele não vai voltar a lutar com o Luffy. Então a minha conclusão para esse assunto é a seguinte: acho muito pouco improvável essa segunda opção do Kaido ele vir a despertar sua fruta agora, mas ao mesmo tempo, por mais que seja meio broxante de não ter ficado muito claro que a fruta dele já tivesse despertado, e essa forma de dragão que a gente vê sempre foi o despertar do Kaido, eu acho que é a opção que faz mais sentido, por todos os motivos que eu expliquei aqui, o nome da fruta, enfim, toda a lenda que gira por trás dessa fruta, e isso ainda permitiria com que o Kaido ainda acordasse durante essa conclusão do arco de Wano e converse com o Luffy, você me derrotou, parabéns, você é Joy Boy, parabenize o garoto, e fale pro King seguir o novo Joy Boy, que ele agora sabe quem é, enfim, deu alguma conclusão ali mais melancólica pro destino dele, mas que ele não venha com uma transformação inédita, como se ele tivesse acabado de despertar. Isso eu acho muito pouco improvável. Agora, segundo ponto que eu queria tocar também é sobre como vieram com a possibilidade do Luffy ter ficado cego de um olho. Esse é um bônus para esse vídeo. O Luffy ficou cego do olho esquerdo? Como assim, Bruno? O que tu tá falando? São mundos undergrounds aqui que a gente vive para ver esse tipo de coisa. Mas enfim, o argumento que deram é o seguinte: no capítulo 1049 vimos o Luffy com o olho esquerdo fechado, e depois dele conseguir derrotar o Kaido, a gente vê um frame onde o olho esquerdo dele está nas sombras, como se a gente não pudesse ver o olho esquerdo dele, como se de repente ele tivesse ficado cego de um olho. E aí decidiram relembrar uma ilustração do Oda onde ele desenha o Luffy com um tapa-olho. Exatamente em qual olho? No lado esquerdo. E aí vieram, caraca, maluco, peraí, mas será que de repente caiu alguma lava, algum fogo ali no olho esquerdo do Kaido? Ele ficou meio cego ali, caraca. Vamos lá, galera. Primeiro, qual o contexto exatamente dessa ilustração do Luffy com um tapa-olho? Se liga, essa é uma ilustração realmente desenhada pelo autor de One Piece, Eiichiro Oda. E junto a essa ilustração, o que o Oda ele diz é que quando um pirata com tapa-olho aparecesse em One Piece, isso significava que One Piece estaria no fim. E agora a gente vê o arco de Wano se encerrando e dando início à grande saga final de One Piece, que vai ser composta de vários arcos, mas a gente vai entrar na saga final, então realmente faz sentido. Ele passa a usar um tapa-olho, acontece a profecia do Oda dizendo que vai aparecer um pirata com tapa-olho, a gente entra na saga final, caraca, tudo premeditado, Oda gênio. Só que galera,
convenhamos. Vocês acham que o Luffy ia perder o olho esquerdo em off-screen pra, tipo, de repente cair um fogo aqui no meu olho e nem vai ser mostrado um negócio dessa importância? Só vai dizer depois que no final da luta, quando ele acordar, meu Deus, não consigo abrir o meu olho esquerdo, perdi o olho e tal, queimei, vai ficar geral, que porra é essa? Difícil. Capaz desse pirata com tapa-olho, mais provável ser o Zoro. Que ele já perdeu um olho mesmo, é só encaixar com um tapa-olho. Enfim, galera, já que a gente não teve capítulo essa semana, eu quis aproveitar para aprofundar um pouco mais esse assunto também. E se liga que amanhã vai ter um vídeo mais que especial, sexta-feira, no canal, galera. Sobre, inclusive, o Zoro aí, aproveitando para fazer o link. Então, se você caiu de paraquedas e ficou até o final, meu amigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação desse próximo vídeo e dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá, agora o anime também, e o universo de One Piece como um todo. Estamos chegando perto da meta de 600 mil inscritos, inclusive, hein? Estamos chegando ali, ó, na reta final. Falta pouco. Com a sua inscrição, a gente vai chegar lá, beleza? Até a próxima. Tchau.